Boa tarde, bom dia, boa noite. Tá começando mais o meu, o seu, o nosso CompuCast, né? Março, passou o carnaval, e aí? Agora as atividades começam? Aqui já começou faz tempo, né, Maiara? Eu diria que aqui nem parou, né? Na verdade, aqui é o bloquinho do Para Nunca. Estamos seguindo aí, né? Quarta-feira de cinzas já passou e agora são as águas de março. Fechando o verão? Isso, eu ia falar trazendo o verão, fechando o verão, porque já não tem mais inverno no Brasil, né? Mas bora lá, pessoal, estamos aqui em mais um episódio super especial, com um convidado muito legal, muito bacana, já tá aqui para ele vir faz tempo, finalmente deu certo para ele estar aqui. E quem é? É o nosso colega de trabalho, Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao nosso CompuCast. O Pedro, pessoal, ele trabalha na área do Service Desk, Exatamente. Ele tem 21 anos, já tá aí na área tech, trabalha na Computécnica e ele veio trazer dicas para você que tá aí escutando, que tem aí entre 18, 20 anos, tá ingressando no mercado de trabalho e já quer entrar na área tech. Ele vai trazer várias dicas para você, vai falar como que foi a trilha de carreira dele, como que tá sendo até o momento, e também ele vai falar um pouquinho aí sobre a geração Z e o uso da tecnologia, né? Porque a gente ouviu falar muito que, Alan, que a geração Z não quer nada com nada, que é a geração do neném. É difícil, não estuda e não trabalha. Exatamente, mas não, o Pedro, gente, eu vejo ele trabalhando toda hora, trabalha, estuda, mas ele que vai contar melhor pra gente. Então, Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Por favor, se apresente aí pro pessoal, fale um pouquinho sobre você. Tranquilo. Primeiramente, queria agradecer por ter me trazido aqui, né? Obrigado. Eu sou o Pedro, como a própria Maria disse, eu trabalho na Computécnica, né? Já faz algum tempo, tem em torno de uns 3 anos, aproximadamente 3 anos que eu tô na CPT, né? Comecei como estagiário, né? É importante mencionar isso. Eu comecei como estagiário e fui tendo progressão, né? Atualmente eu atuo na área ali do Service Desk, mais parte de suporte, né? Que eu sou analista de suporte. Então você entrou como estagiário e hoje você já é um analista. Isso, foi uma progressão, né? Foi Legal. indo, né? Foi aprendendo, né? Eu sempre coloco isso, vai aprendendo e você acaba evoluindo. E com isso vem as recompensas, né? E você entrou como estagiário na área mesmo, do Service Desk? Sim, eu entrei na área, só que dentro eu meio que dei uma rodada, sabe? Que dentro da área do Service Desk tem alguns setores, assim, mini setores, né? Tem a parte de gestão de incidentes, tem a parte ali dos analistas de suporte, né? N1, N2, N3. Eu entrei primeiramente no gestão de incidentes, né? Tá. Aí, ao decorrer do tempo, fiquei um tempo, em torno de 1 ano e pouco. Depois eu fui para a área de suporte, eu já fui direto para o N2, passei um tempo. Não. Desculpa, Thiago vai ficar bravo comigo, com certeza, Pedro. Thiago comenta aqui. Ele vai ficar puto. Não, eu fui gestão de incidentes, depois eu fui pro Nokia, é bom lembrar disso, senão ele pega no pé. Fui pro Nokia, eu fiquei um tempo lá, fiquei 1 ano também. O Nokia é basicamente o monitoramento ali, que tem de servidores, de aplicações, e tem uma tela que basicamente monitora e faz os alertas, né? Escreve e-mails, são coisas mais ou menos do tipo. Legal. E depois fui para onde eu tô hoje em dia, né? Que é a área de suporte, né? N2, onde eu atuo mais com chamados, parte ali de Office 365, assim, resolvendo uns chamados que geralmente se tem algum problema ali no SharePoint, por exemplo, vai lá, você abre um chamado. Então eu tô lá, né? Então é você que vem socorrer, né? A gente quando abre um chamado ali. Também. Pedro, Quando socorro. possível. E você atende, então, nos chamados? É exclusivo dentro da Computécnica ou também para os clientes? Hoje na área que você está? Assim, o N2 exclusivamente, ele já atua mais em clientes. Ele atua mais para os clientes que a Computécnica serve a consultoria, né? Legal, bacana. Show. Pedro, e aí você então já começou como estagiário na área mesmo, né? Já conseguiu ir trilhando, fez todo esse job rotation aí, já aprendeu várias coisas. E você tem só 21 aninhos, né? Você é super jovem e já tem um currículo aí invejável. Pra quem tá ouvindo esse podcast agora, que tá aí, tem a sua idade, é mais novo, ou até um pouquinho mais velho, mas ainda não começou uma graduação, mas tá a fim de entrar na área tech, que dicas você daria? O que seria legal essa pessoa ir para uma graduação, um curso, enfim? Olha, eu acho que eu sempre falo que você tem que estudar. Assim, eu considero o estudo a principal parte. Não importa exatamente se você quer fazer uma graduação, que é algo que realmente dê um diploma, ou você quer fazer algo, pique um autodidata. Você quer mesmo aprender por conta própria. Eu diria que você tem que escolher. Em questão de dicas, vale a pena fazer graduação, vale ou não?
Eu vou ser bem sincero. Depende muito. Atualmente, se você for olhar vagas de emprego, geralmente eles vão pedir sim uma graduação, porque eles têm que comprovar o seu conhecimento. Você não pode simplesmente chegar no currículo e colocar um monte de coisa, sendo que você não sabe nem metade delas. E a graduação, ela mostra que, então, esse cara, ele fez algo e ele entende do que ele está falando. Então, isso comprova que ele tem conhecimento para aplicar a vaga, certo? Então, eu acho que a minha principal dica, assim, colocando, é estude. Tanto sendo graduação ou não sendo graduação, você pode escolher. Se você quer algo mais, que eu diria assim, até mais seguro, você pode ir para uma graduação. A graduação realmente ela te dá uma segurança porque vai te dar o diploma. Isso comprova o que você aprendeu. Mas você também pode ir por cursos, fazendo cursos, que hoje em dia, o que mais tem, que a gente está com a internet, e você tem conteúdo de sobra. É só você ter tempo, pegar, ter paciência, estudar, que uma hora, na minha opinião, vai chegar. Você não precisa ter, assim, ficar muito paranoico. Eu vejo que muita gente fica paranoica, não arruma o trabalho. Não. Tenha calma. Se você ficar se estressando muito, isso atrapalha tanto de você conseguir emprego até os seus estudos, que é o que eu disse, o principal para você conseguir ali o seu almejado emprego, né? É verdade. Ontem eu vi até um meme, né? Que era assim, eu já doida pra conquistar tudo que eu mereço aos 40, só que eu só tenho 19. Então, exatamente. Então, essa pressa, né? Legal. Aí, assim, outras dicas que eu daria é que, assim, se a gente for falar principalmente da área tech, existem muitos segmentos dentro dela. Uma coisa que eu recomendo é você achar a parte que você mais gosta também, para você concentrar os estudos. Porque, na minha opinião, não adianta você estudar tudo. Se você estudar tudo, você não vai ser bom exatamente em todos. Você tem que estudar naquilo que você considera bom para você e que você aprenda mais rápido. Porque, como por exemplo aonde eu atuo atualmente na cloud, foi algo que eu consegui pegar muito fácil. E com isso, os estudos em cloud para mim facilita porque eu gosto do conteúdo, é algo que eu aprendo mais rápido. Diferentemente, por exemplo, assim, área de programação ali, programar em si, eu já não curto tanto, já não é minha praia, assim. Eu sei ali um pouquinho de algumas coisas assim, mas sempre falo que eu não sou bom. Eu sei o necessário para fazer as coisas que eu faço até em cloud. Então, seria mais uma dica se você concentrar seu estudo em algo. Que a área tech é enorme. Então, veja algo que te interessa, algo que você acha que vai ser bom para o seu futuro, que vai te realmente dar uma estabilidade. Estude, que voltando à primeira dica, né? Estude isso, que aí você vai gerar frutos. Que o fruto, na minha opinião, seria o seu emprego. Você comprovar, sabe? Acho que mais uma coisa para não esquecer é projetos também, recomendo fazer. Que aí você vê que vai seguindo, né? Você estuda algo que você gosta e faz projetos sobre aquilo. Então, se você gostar... por exemplo, você gosta de programação. Tá. Então, levar em conta que você gosta de programação, quer arrumar emprego em programação. Então, você vai pegar uma linguagem. Que uma programação, existem diversas linguagens aí hoje em dia. A cada dia se criam novas. As que já tem se atualizam. Então, por isso que entra também a parte de estudar. Porque como ela atualiza a todo momento, se você para no tempo assim... não vai dar bom, confia em mim, você vai acabar ali ficando estagnado. Então, você está estudando você escolheu ali, por exemplo, vamos fingir que você escolheu Java. Você gosta de Java ali, uma área de programação, quer trabalhar com isso, faça projeto com aquilo. Por quê? Isso, igual eu falei da parte da graduação, é comprovar que você tem aquele conhecimento. Isso é muito importante. Eu vejo que geralmente eu leio, né, bastante, vejo bastante conteúdo na internet ali no Reddit, por exemplo, que é uma rede social que tem bastante, que eu vejo pessoal falando que geralmente recrutadores curtem muito ver essas ideias de projeto, para mostrar que realmente o candidato ali ele tem o conhecimento daquilo. Então, fazer esses projetos, na minha opinião, é mais uma dica. Você ter ali, você criar um GitHub, por exemplo, ali, e jogar os seus projetos, que isso vai te ajudar tanto mesmo no seu aprendizado, quanto para você arranjar o emprego, né? Que é provavelmente seu objetivo fazendo isso, né? Que legal, porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm na cabeça que precisam estudar e aí conseguir um emprego, por exemplo, um estágio, para colocar no currículo. Mas não, você está trazendo, já elabora seus projetos a partir do seu estudo. Exatamente. Então já é possível ter o projeto já estudando, não precisa aguardar a oportunidade para preencher o currículo. Baita dica essa, hein? Exatamente, porque todos se complementam, eu sei, igual eu falei, todos vão se complementando. São dicas que é basicamente um passo a passo que eu estou fazendo aqui. São dicas que passo a passo, você faz projetos, você estuda, escolhe algo, que assim, na minha opinião, é o caminho mais tranquilo. Igual eu falei, hoje em dia tem muito conteúdo na internet. Hoje você não precisa ser igual eu falei, você tinha citado a parte da graduação, igual eu disse, você não precisa necessariamente da graduação. Mas eu, por exemplo,
eu acho que é interessante. Você está cursando a graduação hoje? Atualmente eu faço graduação tecnólogo na Universidade FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Faço ADS lá em Carapicuíba, meio longe daqui. Meio longe. Meio longezinho, mas faço lá. E, assim, eu fiquei um tempo, eu já tinha ingressado em uma outra faculdade, mas por alguns motivos mesmo, questão mesmo pessoais, aprendizado, eu acabei trancando o curso lá. Aí eu decidi que mais eu fiquei um tempo sem estudar, assim, pra faculdade mesmo, né? Só que aí no ano passado, eu tive alguns vislumbres, né, na minha cabeça, assim, que eu tava... Chega um momento que você quer crescer ainda mais. Que é uma das coisas que eu sempre falo, não fica parado, sempre tenta, sabe, crescer mais, buscar uma forma de aprender mais para você conseguir, assim, o que você quer. Então, eu achei que para mim era importante ter uma graduação, porque isso, já, igual eu falei, comprova conhecimento. E é algo que, pô, eu vou ter um diploma, né? Além de deixar minha mãe feliz, né? Se ela estiver vendo isso, ela vai curtir bastante. Com certeza ela tá vendo. Ela vai curtir, porque é igual a minha mãe é professora, né? Então ela tem muitos diplomas aí, professora de História e Geografia. Então é uma você gênia. tinha que ter. Você tem que ter o seu diploma. Então, pra ela é extremamente necessário. Que então, legal. assim... Eu já tenho outras ideias, mas eu compartilho mesmo que o diploma realmente pode te ajudar muito. Muito mesmo. Então, para mim, eu decidi fazer a graduação, fiz a prova, passei, graças a Deus, deu certo, né? Aí, eu tô lá fazendo, tô no primeiro semestre, comecei agora, então tá bem tranquilo. Geralmente, começo de faculdade mesmo é mais introdução ali, pessoal conhecendo todo mundo, criando o famoso networkingzinho ali, criando seus grupinhos, amigos. Então, tô nessa fase aí. Mas, aí voltando... eu diria que dessas dicas que eu dei, realmente a mais importante é você estudar. Então, simplesmente não pare de estudar. Estude mesmo, porque para mim estudo é a sua arma contra tudo. Se você for um cara estudado, você está preparado para tudo. Tanto quando você estiver num perrengue, acabei perdendo emprego. Se você for um cara estudado, eu duvido que você não arrume um trampo. É bem difícil você não arrumar, porque você, sabe, consegue... Por ser um cara esperto, né? Você é estudado e você vai conseguir arrumar tranquilamente. E as empresas, acredito que elas geralmente gostam de pessoas assim, sabe? Esforçadas, que estudem, que tenham conhecimento, porque vai agregar a própria empresa, né? Com certeza. Não, o Pedro aqui trouxe tudo que a gente sempre tá falando, né? De estudo. Qual o nome da sua mãe? É Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia com certeza tá orgulhosa, porque, rapaz, trouxe aqui a importância mesmo do estudo, né? Uma mãe professora, que bagagem, hein? Exatamente. Que legal, demais. E aí, né, a gente falou um pouquinho sobre carreira, você trouxe dicas, e eu tenho certeza, Pedro, que tem gente escutando e anotando. No nosso último episódio de empregabilidade, né, Alan? Nossa. Que incrível. Fala aí os feedbacks que tivemos. Acho que a gente teve uns 4 candidatos que falou que se preparou. Escutou o podcast, se preparou para nossa entrevista e passou. E passou. Caramba, velho, que da hora, mano. Isso que é legal, mano. E a gente falou, que legal, fantástico, porque tem o poder de transformação, né? Exato. De arrumar o currículo e acho que a entrevista foi até com a própria Bruna, de falar, escutei as suas dicas. Teve também com a Kelly. Com a Kelly, com a Josi, com a Josi, né? exatamente. Nossa, então, muito legal então isso. tenho certeza que tem gente ali, já anotando as dicas preciosíssimas. Não, essa do projeto eu achei demais. Como eu falei para você, às vezes a gente sempre espera a oportunidade vir. Por exemplo, eu preciso ter o computador melhor para eu conseguir fazer programação. Não, às vezes com o que você tem, já vai se virando. Começa por onde você está, né? Tô cheia dos memes hoje, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então é exatamente isso, a gente vai começando, né? E aí, Pedro, você com 21 anos, geração Z, essa geração é polêmica, hein? Escuto bastante. Tem várias teorias aí, polêmicas, e a gente quer saber de você. Porque você com 21, eu tenho 31, a gente tem 10 anos aí de diferença. O Alan... O que, Alan? Eu Quantos? tenho 2 anos de diferença, tô com 23. Sou da geração Z também, né? Teórico, tecnicamente, do alfabeto ao contrário, né? Etarismo, caramba! Brincadeira, tô muito feliz com meus 33 anos. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Mas aí, Pedro, então a gente quer saber, a gente quer bater um papo agora com você no sentido de mito ou verdade. Certo, Então o Alan trouxe umas perguntinhas aí, vamos ver se você vai desmistificar aí alguns mitos. Exato, vamos lá, Pedro. Vamos lá. Mas primeiro, antes de ir
para as perguntas, até fiquei aqui enrolado. Eu acho que já desconstrói essa coisa de geração que não estuda e não trabalha. É verdade. Porque o Pedro foi falando e eu, caramba, olha que legal. Com 21 anos. Que bacana. Então, Super essa coisa jovem. da geração, acho que depende muito e é um contexto que as pessoas às vezes acabam trazendo muita desinformação sobre a geração. Exatamente. Né? Não estuda nem trabalha, a geração nem. Mas isso é muito relativo, né? A gente sabe que tem N oportunidades e N dificuldades e depende do contexto. E eu acho que a sua fala foi muito bonita do poder da educação, né? Do poder da informação, que você disse de arma. E a gente fala muito, né? Informação é poder, né? Então, Exatamente. se você pode influenciar Isso mesmo. alguém, esse CompuCast está chegando aí, seja sua mãe professora ou não, que bonita a profissão de ser professor, né? Mas tem gente que vive aí uma realidade e não sabe por onde começar. Então, esse CompuCast é para você que quer fazer também uma transição de carreira e não sabe como. Então, escuta aqui que esse jovem tem coisa para falar. E é geração verdade. Z. E estuda e trabalha. Como é que a gente poderia falar isso, Mayara? Ele é o tudo. Faz tudo. Não, nem estuda, sei, nem não trabalha. sei, Ele mas- estuda, ele trabalha. Ele já fez job rotation na área, começou como estagiário, hoje Isso ele é é analista. Então, Pedro, parabéns Obrigado, mesmo, viu? Pela sua obrigado, jornada, é obrigado. admirável. Como o Alan falou, pessoas mais velhas que estão em transição de carreira podem anotar todas essas Com dicas toda que ele certeza. trouxe tudo aí, Acho toda a que chave. essa mistura geracional, né? Mas vamos lá, mitos e verdades. Pedro, diga se é Bora lá. mito ou se é verdade, né? Então vou fazer algumas afirmações aqui e você me diz. A geração Z não gosta de trabalhar com outras gerações. Essa já é polêmica, já começou polêmica. Começou bomba. Olha, eu diria que, assim, sendo bem sincero, depende da pessoa. Existem, assim, casos que realmente pessoas não acabam dando um choque de realidade, porque são pensamentos diferentes. Você nasceu em uma geração que tinha um pensamento e ele nasceu em outra e tem outro pensamento. Então, acaba que esse choque, muitas vezes, a pessoa não tem, assim, a mentalidade, não está preparada para, sabe, entender e simplesmente passar por cima disso. Faz parte. Você nasceu em uma época, eu nasci em outra. Você nasceu em um contexto totalmente diferente do meu. Você nasceu sem internet, eu nasci com internet, eu já nasci com uma ideia e você teve outra. Você cresceu já com outra. Então, eu diria que não é isso aí não que seja mito, mas assim, não é para todos. Isso aí é mais assim nichado, sabe, especificamente, mas acontece sim, às vezes realmente tem pessoas que não se dão bem, principalmente mais novos, porque eles já pensam totalmente diferente, tem um pensamento mais, sabe, assim, libertário ali, umas coisinhas mais, sabe, que assim, para as pessoas que são mais velhas, elas geralmente não curtem, né, mas isso, igual eu falei, isso depende muito da pessoa, mas no geral acho que as pessoas conseguem ali acabam se entendendo, depende muito da mentalidade, né. Legal. Boa. Só deixando claro que o Pedro deu exemplo. Você nasceu, não tinha internet. É só um exemplo, tá, gente? Eu nasci e já tinha internet. Que nada, Alan, Nós para somos com aqui isso. de gerações distintas. Alan. A Mayara nasceu Você no tempo nasceu do no vinil. Menudos. Alan, você nasceu na Caramba. Jovem Guarda, para com isso. Mayara, você Esculacho. conheceu Alan, o que você nasceu com a internet, Ó, o quê, Alan? Foco, vamos focar aqui. Então, você acredita que isso vai muito do contexto, mas que precisa ter manejo, é isso? pra Exatamente. conviver. Beleza. Geração Z, eles trocam muito de emprego porque não tem paciência. Mito ou verdade? Eu concordo na parte da paciência. A paciência, a nossa geração, ela acabou, por conta da gente ter as coisas muito mais rápido, sabe? Até, assim, você pode arrumar qualquer informação na palma da sua mão. Você pega e pesquisa, tá lá na sua frente. O que para pessoas que não são da geração Z não era tão simples assim. Se você quisesse algo, você tinha que procurar e muito, geralmente. Então, isso acabou fazendo com que as pessoas tenham pouca paciência realmente. Eu já fui um cara bem paciente, exatamente por conta disso. De eu saber das coisas, eu posso ter muito rápido, assim, na palma da minha mão, principalmente formação. Mas a parte do emprego, eu acredito que não. Eu não acho que as pessoas elas pulam muito de emprego. O que acontece muito, que até interessante citar, é que eu diria que a geração, assim, o pessoal da geração Z acaba que tem um pouco mais de instabilidade emocional ali. E isso pega bastante. E acabam com
dando assim as pessoas dando a perceber que são pessoas que são geralmente instáveis. Então, eu não, pô, tá, a pessoa me chateou, já vou vazar. Não aguenta. Eu vou procurar outro trabalho, eu não tô tendo progressão, não tenho paciência para esperar. E igual eu falei, isso é mais um caso até da pergunta anterior que você falou. Depende muito, é que assim, a nossa geração ela tem essa coisa de, sabe, ter pessoas muito diferentes, totalmente diferentes. Uma pessoa com uma ideia totalmente diferente, com a mentalidade totalmente diferente. Então, pra ela, aquilo, uma coisa que eu suporto muito mais tranquilo, pra ela, assim, ela não aguenta nem 5 minutos, ela já mete o pé. Então, eu diria que na parte da paciência, realmente é uma geração bem mais, com bem menos paciência, mas a parte do trabalho eu diria que vai muito da pessoa, vai muito mesmo assim, se a pessoa realmente tem uma mentalidade muito fraquinha, assim, ela não aguenta a pressão, então geralmente ela já realmente mete o pé e vai procurar outros ares, né? O que eu não acho errado, se você não tem preparação, realmente, vá para outro lugar, não tem problema. Assim, oportunidade não falta. O que você basicamente tem que procurar. Mas realmente eu concordo que eu também sou impaciente. A nossa geração, assim, paciência é mínima, geralmente. Mínima. Legal. Acho que a geração Z, essas novas gerações, nos obrigaram a também redefinir alguns conceitos que as gerações mais antigas tinham, né? Sobre resiliência, de suportar determinadas situações. Também. Então, acho que tem ali a parte boa da ressignificação, Tem, né? porque também, por outro lado, uma nossa geração, por exemplo, foi criada para suportar tudo. E que às vezes não faz bem. E a anterior então, não, você era tem que tipo ficar. nível hard, né? Você não tem escolha. Foi criado para suportar tudo. A anterior era muito mais. Exatamente. Tanto que se a geração Z tem aí um preconceito, né? Que a geração neném, a nossa já é a geração do mimimi. Porque a gente já é a geração que começou a falar mais sobre saúde mental, sobre cuidado. Então, a geração anterior já fica, essa é a do mimimi. Aí já vem a neném. Então, realmente, é verdade. Ensinam a gente a também... É isso que você falou, né? Que por conta dessa geração, ela já tem mais essa discussão do ambiente de trabalho, do assim, não só na parte do trabalho, mas sim da pessoa. Assim, que a pessoa ela tem uma vida fora do trabalho, então isso interfere muito. Tem esse estudo, né, que até nas minhas aulas da FATEC estou estudando um pouquinho sobre isso, né, na parte de administração ali, que a professora está falando. Então, as empresas, há uns tempos atrás, né, se eu não estiver errado, não quero falar coisa errada aqui, mas há uns tempos atrás as empresas realmente pensavam mais no funcionário realmente como a mão de obra só. A questão do trabalho, isso que importava. Mas ao decorrer do tempo foi se percebendo que ele era mais que isso. O funcionário ele tinha uma vida fora da empresa. Ele tinha seus problemas. E isso interferia no trabalho. Sim. Então, com isso, foi se criando, igual você falou, essa parte de ajuda, do apoio, né? Apoio emocional, com esse, geralmente... Que até foi que eu me lembro que a professora falou certo, que assim, antigamente era departamento pessoal, foi mudando, recursos humanos, aí foi surgindo a gestão de pessoas, foi surgindo exatamente por isso, para auxiliar que os funcionários não são apenas a mão de obra, mas sim pessoas que têm vidas fora do emprego e que precisam que a vida deles esteja tranquila para que eles consigam exercer o trabalho da maneira correta, sem ter nenhum tipo de problema, entende? Mas exatamente no ponto. A professora também pode ficar orgulhosa, hein? Pegou bem. Pode, não falou nenhuma besteira, não. Tá certíssimo. Super, estar bem biopsicossocial, né? Exatamente. Vamos lá. Mito ou verdade? A geração Z prefere aprender no YouTube do que em treinamentos tradicionais. Aí eu concordo. Eu acho que geralmente no YouTube você tem um pouco mais de aulas que são um pouquinho mais descontraídas. Isso geralmente ajuda muito pro pessoal. Eu já não tenho muito disso, geralmente eu faço realmente cursos assim, não me importo muito, vai de pessoa também, mas acredito que boa parte prefere no YouTube, geralmente, tanto por ser algo gratuito, você simplesmente entra lá, cria uma conta, acessa, vê o vídeo, e também algo que geralmente é mais contraído, porque geralmente a pessoa que trabalha com o YouTube, ela tem que atrair pessoas para os vídeos dela, então ter um conteúdo que atrai mais pessoas seria descontraído, e isso vai realmente atrair e funciona mais. Eu acredito que seja verdade, o pessoal prefere ver pelo YouTube, que muito também já estudei muito pelo YouTube. Muita coisa do que eu sei hoje eu vi pelo YouTube também. Boa. E agora até tá saindo, né, do YouTube indo pro TikTok. Já tá tendo uma outra, né, que o TikTok é mais rápido, então... Muita coisa de matemática que eu vi aparece lá também já. Matemática, física. Legal. Diga 3 ferramentas que você não vive aí sem no dia a dia do seu trabalho, Pedro. Meu trabalho? Primeiro... YouTube Music. Eu não consigo trabalhar sem escutar música. Eu preciso escutar minha música ali, que me dá uma tranquilidade ali na minha playlist. E você tá ouvindo o que ultimamente? Olha, o meu gosto é assim...
Eu sou bem eclético, eu escuto de tudo, depende do jeito que eu tô me sentindo. Ah, legal. Se eu quiser assim, quero trampar mais sério, aí eu boto uma música ali mais tranquila, que eu consigo observar mais. Mas se eu tô tranquilo ali, boto, sei lá, eu escuto funk, eu escuto trap, eu escuto rap, eu escuto praticamente tudo aí, eu não tenho muito preconceito com música não, então depende muito do que eu tô me sentindo. Se Legal. eu tiver, assim, quer escutar um negócio mais batidão, bota um funk. Vai dar vibe, né, vai do dar vibe, momento. exatamente. Aí, beleza, YouTube Music, não fico sem. Não fico sem o Google também, o Chrome ajuda muito, tá? Tem coisa que eu preciso ali na hora. Tá ali. Tem que pesquisar, tá ali também. E outra, aqui até, pessoal, não sei se o pessoal vai gostar muito, mas eu gosto muito de usar o ChatGPT. Ah, No meu trabalho me ajuda para legal. algumas coisas. Que assim, eu geralmente faço alguns testes, crio uns scripts, por exemplo, para facilitar o trabalho. Muito do que eu faço, eu pesquiso no ChatGPT. Eu peço para ele me explicar como funciona, por que aquilo está exatamente no código. Então, eu diria que hoje, para mim, ChatGPT, não que seja impossível não conseguir usar ele, mas, assim, vai me diminuir bastante, sabe? Assim, a parte ali como que fala? Da produção, porque assim, da produtividade. Porque assim, o ChatGPT ajuda muito, tem muita coisa. Me mandam tipo, os caras mandam um TXT com um monte de coisa. Eu peço, ChatGPT, alinha pra mim tudo, por favor. Tá lá, alinhado. Eu só pego e já era e consigo fazer minhas coisas, entende? Então, eu diria que hoje em dia, pra mim, é que muita gente fala que ChatGPT deixa a pessoa burra, eu não acho. Depende do uso que você faz. Tem pessoas que realmente usam só pra, eu quero resposta disso, aquilo. Isso eu não acho certo. Aí você não tá aprendendo nada. Você simplesmente tá, só mesmo se aproveitando. Eu já sou adepto da ideia que você utiliza o ChatGPT, essas IAs, para você complementar o que você já sabe. Você entender melhor, eu não entendi tal coisa, me explica. Aí você pega, entendeu? Você começa a utilizar. Ou correção de algum erro seu. Você viu, fez um código ali, você fez ali um scriptzinho, não tá funcionando. Onde está o erro aqui? Mostra para mim. Você viu onde está o erro, aí você aprende com o que você errou, entende? Para mim, assim, essa é a principal função do ChatGPT. Se as pessoas começarem a entender melhor isso, não vai ter tanta discussão sobre isso, na minha opinião. O pessoal discute muito isso, que fala, aluno só pega isso para ver resposta. Acontece? Não vou negar, sim. Muita gente usa, já vi gente fazer isso na minha frente, mas beleza, acontece, mas não são todas. E se todas as pessoas usassem da maneira certa, eu duvido que teria tanta discussão sobre isso, né? Que às vezes até fica meio chato, o pessoal, sabe? Não gosta, fala, você tá usando tal ChatGPT, professor até não gosta mesmo, mas eu não julgo eles, eu entendo até essa parte. Mas pra mim são essas três aí que eu não fico sem hoje em dia, assim, uso bastante mesmo, então seriam essas três ferramentas aí. E você, Mayara, o que você tá escutando na sua playlist? Ai, Você gente. perguntou do Pedro, vou perguntar Interessante. O que você também, escuta? né? O que você escuta? Eu tô ouvindo muito Beatles. Beatles? Beatles. Nossa, aí foi específico. Nossa, mas por que Beatles? Porque eu comprei o vinil. Eu tô viciada agora, gente, em vinil. Nossa. Aí eu comprei meu marido, né? Ele comprou. Eu não vou me apropriar. Mas ele comprou um toca-discos e a gente comprou um vinil. E o primeiro foi dos Beatles. E eu falei, como que eu vivi sem gostar isso? tanto? Assim, eu já gostava de Beatles. Tanto que eu tenho uma tatuagem da música Let It Be. Que eu já gostava Caraca, muito que da zica, música. mano. Revelações. Pois eu já gostava revelações muito mesmo. da música. Mas Caramba. eu nunca tinha explorado Beatles. Eu falei, gente, eles são uns gênios, eles são geniais. Eu já tô assistindo documentário, tô assistindo filme, tô assistindo clipe, então eu tô os caras viciada em eram Beatles. bons mesmo, eles Tô eram Tá só- no fã-clube de Beatles. Here comes the sun. Tchurururu. Corta essa parte, Droga. corta essa cantoria. Pedro, essa geração, ela prefere mensagens e e-mails mais curtos. Como que essa interação pode ou não afetar no dia a dia de trabalho? Porque tem gente que escreve aquele textão ou aquela mensagem grande. Como é que você lida com essas mensagens maiores e como você faz para interagir? Bom, a parte assim de mensagens de diálogo, igual eu falei, eu assim, tem pessoas que não têm paciência pra ler. Tem pessoa que realmente não tem paciência pra ler. Ela não. Igual você vê aquele. Falou de meme, né? O pessoal passou de 2 linhas, eu não vou ler, mano. Não me vou ler. interessa. Então, assim. Eu gosto de ler. Então, pra mim, se o cara mandar uma mensagem grande, geralmente eu leio. Sabe? Mas eu acho que, assim. O ideal é que, se você tem a tecnologia, você tem que usar a tecnologia a seu favor. Dá pra você mandar um áudio. Eu não vejo problema em escutar áudio. Você Áudio pode não é escutar. problema, então. Áudio pra mim não é problema. Assim. Se for um áudio de 4 minutos? Aí não é áudio, é aí a gente podcast. começa a conversar. Exatamente. Aí realmente pega.
Mas assim, eu não acho que seja mau problema. Eu vejo que tem muita gente que discute isso também. Isso acontece muito. Manda, igual eu falei da parte, mano, eu conheço muita gente que, mano, se você manda um texto pro cara, você mandou mais de 2 linhas, o cara não vai ler, velho. Ele ignora totalmente o que você falou lá embaixo. É um contrato isso. Então, praticamente, é assim, igual eu falei, a parte da paciência, a pessoa não tem paciência mais pra ler. Isso aconteceu, ao decorrer. As pessoas têm informação muito rápida e muito curta. É muito, sabe, muito feito ali exatamente pra ser algo rápido. Não é pra você perder tempo, porque a gente tá sem tempo. A gente está vivendo uma sociedade que o tempo é praticamente... É ouro. Se você, assim, perde 1 minuto já é muita coisa. Então, você vê em notícia, por exemplo. Pô, texto é rapidão. Você vê uma notícia ali, você leu ali em 2 minutinhos. Antigamente era jornal. O jornal tinha que virar a página, tinha que ler tudo ali, sabe? Então... Nossa, tinha que ler, nossa, assim, não, eu gosto de ler, eu gostava de ler muito revista, então isso eu acho que ajudou bastante não ter essa parte da leitura, assim, gostar de ler. Mas, igual eu falei, meus irmãos, eles... Pô, se você mandar uma mensagenzinha pra eles ali que passou de 4 linhas, os caras... Ele já manda lá, não vou ler, tá ligado? Sério? Eles não querem ler, ninguém quer ler. Isso aí é meio triste, mas acontece. Isso aí, igual eu falei, a parte da paciência. Assim, as pessoas realmente, por ter mensagens muito rápidas ali, conteúdo muito rápido, se você manda um conteúdo assim, que já é um pouquinho mais maçante, assim, a pessoa não tá lendo. Então, pra mim, não me incomoda. Eu não tenho muito incômodo assim com coisas longas, sabe? Mensagens geralmente grandes. Áudios, um cara mandar áudio 5 minutos é sacanagem, né? O cara tem... Aquele áudio que fica... Pô, isso aí já é... Eu acho que isso aí já é da pessoa, a pessoa tem que ter um pouquinho ali, ó. Pô, 5 minutos no áudio é sacana, mas... Poxa vida. Na parte de texto eu não me incomodo. Porque como eu já tenho esse costume de ler, então pra mim não tem nenhum probleminha não, mas eu tenho certeza que pra quem não gosta, velho, sei lá o que, deve ser Tortura, assim, enorme. Pra ler um texto ali, um parágrafo já vai matar a pessoa, não vai querer ler o resto, tá ligado? Então, pra mim, assim, acho que é assim que segue, né? Vou devolver a bola pra você, mas antes tem um desafio aqui. Vamos encerrar com um desafio. Um desafio que vai ser fichinha pro Pedro. Ó, pra quem não sabe, a Computécnica tem 40 anos, completa 40 anos agora em abril. Verdade. Então aqui a gente tem várias gerações trabalhando. Eu acredito que até harmonicamente, porque a gente tem gerações, eu não sei todas as gerações, mas a gente tem Z, Y, W, Millennials. Acho que só não a Alpha. A Alpha por enquanto, acho que não. Por enquanto ainda não, mas daqui a pouco acho que vai acontecer. Logo. Mas Pedro, você tá aí criando um planejamento de carreira. E eu acho que um dia você almeja chegar ali numa posição de gestão, tal. Quem sabe, mas né? eu vou mandar aqui um desafio para você e também para quem está em casa ouvindo, escutando, assistindo, que está com essa dificuldade no ambiente de trabalho. Eu acho que vale a pena pegar a dica aqui, ó. Se amanhã você virasse um gestor de uma equipe multigeracional, como você faria para integrar todo mundo usando tecnologia ou não? Essa é pegada. Deixa eu pensar. Usando tecnologia... Ou não, né? Assim, eu gosto de usar tecnologia, então vou levar Usaria. em conta. Usaria. Assim, igual eu falei, geralmente tem esse choque de realidade entre as gerações, né? Então, isso tem que ser trabalhado. As pessoas têm que entender que no ambiente de trabalho, esse tipo de coisa, geralmente você não pode levar acima. Você tem que ter noção de que a pessoa cresceu num contexto diferente do seu, e ponto. Mudar a mentalidade de uma pessoa, principalmente quanto mais ela envelhece, mais eu acho difícil mudar a mentalidade. Então, uma das coisas que eu acho que é um problema da geração Z é querer impor muito para as pessoas algumas coisas, e, assim, alguns temas, né? Que aí são diversos, né? Mas geralmente elas querem impor. Tem que entender que aquela pessoa cresceu com aquele contexto e ela viveu com aquele contexto. Então, beleza, mudar vai ser muito difícil. Muito difícil, porque a pessoa já está formada, a pessoa já viveu, a pessoa já sabe exatamente, ela já viu muita coisa para chegar uma pessoa e chegar, vou te impor isso. Não, isso não vai ser legal. Principalmente, igual eu falei. Então, assim, se eu fosse integrar isso, assim, uma equipe, eu acho legal as pessoas... Até agora, sem tecnologia, na real. Uma parte sem tecnologia. Conversar. Eu acho legal conversar. As pessoas criarem ali, sabe, uma... Não é network ali. Mas como vão ser uma equipe, é bom as pessoas se comunicarem. Eu acho que a falta de comunicação atrapalha. Falta de comunicação vai atrapalhar bastante. E aí que você vai começar a ver o choque, tal pessoa tem uma opinião, tem uma outra. É legal que as pessoas se integrem. Que eu acho que é a principal parte de integrar.
Pra elas entenderem que, pô, o cara cresceu num contexto diferente do meu. Não vou ficar enchendo o saco dele com isso, sabe? Então, a pessoa ela vai ter a consciência. Que eu acho que é o principal, é ter consciência e empatia. A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você entende ele. Então, você entendendo, você não vai julgar e não vai ter nenhum tipo de conflito, entende? Então, pra mim, assim, se eu fosse gerir uma equipe, a principal coisa que eu ia fazer era realmente criar essa integração para todo mundo entender. Você não precisa gostar da pessoa, mas você precisa entender ela. Você não precisa concordar com as opiniões dela, com o que ela pensa, com qualquer coisa, qualquer opinião. Você não precisa concordar, mas você tem que entender. Entendendo, vocês vão conseguir pelo menos realizar o trabalho de vocês. Realizando o trabalho, tá feito. Você não precisa ser amigo da pessoa. Você tem que entender que dentro da empresa, certas coisas você realmente tem que relevar. Você tem que aceitar. Porque ali é um ambiente diferente. Você tá na rua. Na rua, realmente, ali você pode conflitar, sei lá. Aí vai de você. Mas na empresa, você tem que ter consciência que cada um tem sua vida, cada um tem seu jeito ali. Você sempre tem que colocar no lugar do outro e entender isso. Se colocar no lugar do outro, ponto. Você já não vai ter conflito, porque você já sabe que essa pessoa tem um contexto diferente do seu, ela tem uma ideia diferente da sua, uma mentalidade diferente de você. Com isso, eu acredito que se todos entenderem dentro de uma equipe, o trabalho consegue fluir. Pelo menos o trabalho flui, né, na minha opinião. O trabalho vai conseguir fluir ali, as pessoas vão conseguir realizar suas tarefas sem nenhum tipo de conflito, só com essa integração. Que essa integração acho que é a principal parte de você, com pessoas que crescerem e viverem em vivências diferentes ali, elas vão conseguir ter ali um entendimento. Muito bom. Então, apostem na flexibilidade, empatia integração, e né? integrações. Exatamente. Vai ajudar conhecer bastante. o outro, né? Isso. Super legal, tá vendo? Eu falei que ia ser fichinha. É que o Pedro, né? Ele, rapaz, tá há anos-luz. Não, E pra gente finalizar, Pedro, bom, quando a gente nasceu, né? O Alan falando que a gente nasceu na internet, no mundo dele. Quando a gente nasceu, era ainda vinil, fita cassete. O quê, Mayara? Não. Claro que era, não Alan. exagera. Claro que era. Vinil. O disco da Xuxa, ao contrário. Que vinil? Mayara, Eu conheço essa aí. Eu conheço, lógico, o disco da Xuxa ao contrário, mas não era vinil, não. Lógico que era. Não, eu já... LP. Como que girava o disco ao contrário? Eu já nasci na época do CD, Mayara. Tinha fita, cassete, mas tinha Que CD. mentira. Não, Que mentira. Tá confundindo tudo, a geração. Vai, segue com a pergunta. Enfim, então a gente viu uma transição muito grande, né, da tecnologia, evolução. Vai falar que eu vi a descoberta do da luz, aí eu analógico vou pro morrer. digital. Vai. Sim, do analógico pro tá. digital. O Pedro já pegou 10 anos aí, mais de 10 anos à nossa frente, já pegou algo totalmente diferente, né? Então, mas temos outra geração vindo aí. Então, o Pedro aí da geração Z e nós temos aí a geração Alpha. E outras que virão. E outras que virão. Mas assim, o Pedro comentou aí comigo na nossa reunião de pauta que ele tem 2 irmãos mais novos. Um tem 17 anos, então ele já tá ali no limite do finalzinho da geração Z. E tem um outro irmão de 15 anos, certo? Isso. Que aí esse de 15 anos ele já tá ali na geração Alpha. Então já é uma outra geração que já nasceu mais conectada ainda do que você. Então você observando eles com o uso de telas, de tecnologia, porque pra mim você já é muito moderno, sabe? Você com 21 aninhos. Mas você vendo seus irmãos, você acha que tem um uso mais excessivo de telas, de tecnologia? Até essa questão da impaciência mesmo que você falou que vem muito porque já tem respostas. O que você, na geração Z, já vem vendo da nova geração, né? Da Alpha? Assim, igual eu falei pra você na reunião de pauta lá, que eu cresci. Eu cresci, não que eu nasci já com tela no celular. Eu vivi a minha infância ali sem celular, sem internet praticamente, mas aí foi, acho que por causa dos meus pais, então eu já tive um contexto diferente ali. Mas os meus irmãos, eles já nasceram realmente, já geralmente quase com celular ali, né? Já tiveram celular ali. E assim, eu diria que o que eu observei muito, vendo meus irmãos, é que como eles já nascem com o celular na mão, isso acaba até que virando praticamente um órgão da pessoa, geralmente. A pessoa sem aquilo, ela fica meio... que cria até ansiedade, viu? Pra você, a pessoa fica ansiosa, ela não consegue. Porque já virou parte da pessoa ter o celular ali, ter internet ali. E assim... Não tem um mundo sem celular, né? Igual praticamente. Teve. A pessoa não Já consegue nasceu. ficar sem. Não consegue ficar sem, porque basicamente... a pessoa fica tão vidrada, a pessoa ela consome tanto conteúdo só daquilo, que ela esquece até o mundo de fora e acaba ficando presa nisso. Então, se você tira
isso dela, é praticamente até, vamos usar uma analogiazinha aqui, é igual você tirar ali, por exemplo, algo de um viciado, por exemplo. Viciado em alguma coisa. O vício, ele, assim, na sua mente, ele programa. Se você tira de algo, o seu corpo começa a se sentir vazio. Ele vai começar a fazer você ficar meio que doente. Porque ele precisa daquilo. Então, o celular entra nisso. Acho que até, não sei dizer se eu tenho, não é certeza, mas acho que até a Organização da Saúde, a Organização Mundial de Saúde fala que o vício no celular é muito próximo de um vício ali com drogas. Sim. Porque mexe muito com a mentalidade. As mesmas substâncias que estão no seu cérebro ali que a droga libera são bem próximas ao celular. Então, ali, do conteúdo. Então, isso acaba com que a pessoa fica presa àquilo. Que é o vício, né? Aí eu acho que, assim, além dessa parte do vício, eu diria que isso impacta muito também na parte, assim, intelectual da pessoa, sendo bem sincero. Porque a gente tem as redes sociais hoje também. Tem muito conteúdo, assim, teve até uma polêmica sobre um conteúdo que aparece muito na internet aí, na parte, principalmente do Instagram, TikTok, sabe? Onde tem os reels ali, os vídeos curtos, né? Que esses vídeos aí foram uma criação, o cara que criou foi assustador, eu tenho medo desse cara. Aí, esses vídeos curtos, ele geralmente faz com que a pessoa, assim... Vou dar um exemplo. Você tá vendo uns reels, você vê 10 reels. Se eu te perguntar o que você viu no primeiro, você vai lembrar? Nossa. Você não vai lembrar o que você viu. Esses vídeos, eles estão aí pra te deixar preso naquilo. A ideia é você ficar preso. E quando você vai ver, passou 10 minutos, 20 minutos, 30, 1 hora, 2 horas, você nem... Pra você, não foi aquilo. Fora o cansaço que você sai depois, exatamente, né? Exaurido. Os seus olhos parecem estar morrendo praticamente. A mente. Não aguenta, mas sua mente tá ali... O que ele até usa um termo, né? Que geralmente nesses vídeos os caras colocam nem conteúdo que agrega. É um conteúdo que, sabe, tanto faz como tanto fez. Vídeos que, assim, não vão agregar em nada na sua vida. E isso basicamente faz com que ali, pô... Você fica preso exatamente porque você não sabe o que vai vir no próximo. Mas você quer ver o que vem no próximo. Aí você viu que tem... o próximo vai ser melhor. O próximo vai ser melhor. Aí você vai passando, e isso que torna o vício ali, sabe? Aí você fica preso. Fica preso totalmente à tela. E também tem, assim, eu acho que uma parte que é importante citar também, que é, tirando essa parte do vício, eu diria que é a influência que... a internet traz para essa geração aí. Voltando também nas redes sociais, que para mim geralmente o que mais impacta para essa geração é as redes sociais, a internet. Na parte da internet é as redes sociais. As redes sociais, elas realmente estão me assustando até um pouco, estão mudando totalmente a mentalidade de muitas pessoas. Eu vi que, assim, igual eu falei, a parte de influencia muito. O que essas crianças estão vendo na tela estão influenciando elas até, assim, extrapolando o limite. Geralmente os pais deixam os celulares com as crianças assim, mas porque, eu sou ocupado, eu tenho que trabalhar, tal, é a forma de entretenimento dele. Assim, eu não vou julgar, mas não é o correto, sabe? Isso realmente impacta muito. Assim, crianças, adolescentes estão em formação, então tudo que eles estão vendo ali vai ficar gravado e isso vai basicamente ali pegar na cabeça dele. E para mudar depois é só quando a pessoa tomar, sabe? Quando sofrer ali, quando tomar um choque de realidade que vai ser. E eu não acho legal. Isso aí afeta muito a pessoa. Então, eu diria que, assim, as redes sociais, elas estão pegando muito essa parte de influência, influenciando crianças a fazer coisas que não são corretas, né? Que a gente vê muito parte, por exemplo, de desafio. Desafios que eu acho muito bizarro. A criança tomar... Eu vi criança tomando detergente. Porque o cara fala, o que acontece se fizer isso aqui? O desafio... Até teve uns anos atrás, que já faz um tempo, que é um assunto mais sensível, né? Baleia azul, coisas do tipo assim. Então, pra mim, esses assim seriam a parte mais ruim da internet, assim, da internet dessa nova geração. Isso é o que tá mais pegando. Basicamente a rede social, na minha opinião. Redes sociais, elas estão basicamente pegando muito, assim, na mente das crianças, assim, dos adolescentes, está afetando muito. Eu já vi com meus próprios olhos crianças que antes e depois de pegarem esse celular ali, apesar que muitas já nascem até, as que já nascem eu já acho bem mais triste, porque elas vão ver coisas que realmente não era nem para elas ver, por exemplo, naquela idade. E não vou dizer que é culpa dos pais, por exemplo. Eu não posso julgar ninguém, eu não gosto de julgar ninguém, mas... Igual eu falei, a gente está no mera de informação. Os pais podem se informar. Eles podem ver que realmente hoje a internet ainda é um lugar meio... Não vou dizer que não tem um regulamento para a internet, mas não é algo que deveria ser ainda. Então, tem muita gente que se aproveita disso ainda. Então, você vai ver muito conteúdo que realmente não era nem para estar lá. E tem pessoas que não deveriam ver e vão estar vendo, entende? Então, isso acaba fugindo do controle.
em que é geralmente algo que eu acho correto, né? Ter um controle, não é você negar, é você controlar. Hoje você tem ferramentas, os pais podem ter controle ali sem precisar tomar o celular de ninguém, tomar o, sei lá, o computador. Você pode controlar o que a pessoa acessa, o conteúdo. O que mais tem é ferramentas. Basta os familiares, as pessoas terem a coragem ali de pegar, mostrar, usar essas ferramentas e ponto. Assim você vai ter um controle, porque a internet em si, as redes sociais ali, elas estão afetando muito essa parte dessa geração, influenciando atitudes, tanto atitudes como tem criança que não quer mais estudar porque viu que vou ficar rico com tal coisa, vou ficar rico com a internet. Cara, não é assim que funciona. Igual eu falei, o estudo é a sua arma, é a sua melhor arma contra tudo. Você ser um cara estudado, você vai estar preparado para qualquer coisa. Só que hoje a internet, ela está fazendo o contrário. Sim. Ela quer que você não estude. Essa é a ideia. Muito influencer, que eu nem considero profissão, mas isso é uma parte minha, muito influencer bota na cabeça, eu não estudei, e onde eu tô? Olha o que eu tenho. Aí essas crianças dessa nova geração veem isso e falam, olha pro pai e fala, pô pai, por que eu vou estudar se eu posso ser igual a ele? Não preciso fazer nada, só preciso fazer esses videozinhos, ver esses videozinhos aqui, vou fazer um dinheirinho e já era, vou ficar rico. Entende? Esse que, na minha opinião, é o maior problema da internet é as redes sociais. As redes sociais, basicamente, elas estão pegando muito nessa parte e mudando muito a mentalidade das crianças, adolescentes e tal, sabe? E esse uso sem moderação, né? Exatamente. Então, olha aí, viu? Falando. Pedro tem conselhos aí para todas as idades. Então, muito bem, é isso, né? A tecnologia, ela vem, como a gente já começou o podcast, com as ferramentas que você mais utiliza, o estudo, como ela ajuda a gente a estudar de uma forma mais democrática, né? Muito conteúdo gratuito no YouTube e tudo mais, mas é preciso moderação. Então, horário, idade, né? A partir de quantos anos libera um celular, redes sociais. Então, isso aí. Acho que a gente conseguiu costurar tudo muito bem. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Já passou correndo, voando. Que triste. Ela quer correr para escutar o disco do Beatles. É por isso que ela tá correndo. Bom gosto, mas é um bom gosto, cara. Bom gosto, gente. É muito bom, cara. Onde que eu tava? Mas eu acho que é muito importante a gente falar, né? Todo esse episódio é um recorte, né, de opiniões. Não representam a verdade absoluta. Ao contrário, a gente está sempre para trazer reflexão. Isso. Porque somos da área de tecnologia. A tecnologia vai mudar e vai transformar. É bom uso, né? Usar com moderação, sempre fomentar essas interações, sociabilizar, né? Eu acho que o que vale a pena aí é sempre fazer bom uso de tudo. Exatamente. Pedro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Espero que você volte aí em um novo episódio. Pode deixar, gente, pode deixar. Né? Não é a primeira vez, não. Vai ter outras vezes aí, pode ter certeza. Vou estar aí. Ai, que ótimo. Então, muito obrigado pela participação. Comentem aí de que geração vocês são, né? A geração Z, Y, Alpha. Compartilhe. Se você faz parte da Computécnica, preencha o nosso forms. Vem participar do CompuCast aqui com a gente. Sugira um tema. E é isso aí. Compartilhe aí com a galera e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.